Minha amiga Maria Amélia, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui. Há quantos meses, né, nós viemos conversando para que esse momento acontecesse. Eu estou muito feliz que ele chegou. É um prazer imenso, sabendo de todo o seu conhecimento na área da saúde, poder trazer você aqui para transbordar na vida das pessoas que vão nos assistir. Seja muito bem-vinda. Amém. Eu que agradeço realmente estar aqui, poder conversar com o seu público, conversar com o meu público, a gente poder tirar algumas dúvidas, explicar um pouco sobre o nosso trabalho. E a gente vem conversando sobre isso já há um ano, que a gente vem conversando, tirando algumas dúvidas. Eu sou muito curiosa também nessa área e foi realmente muito esclarecedor para mim algumas conversas que a gente teve e associar também ao meu mundo, né? a olhar o paciente como um todo, a entender como que ele funciona de dentro para fora e também como funciona de fora para dentro. Então, eu tenho muitas dúvidas que eu vou estar, com certeza, sanando aqui hoje com você também. Sim, e a ideia aqui é nós sairmos do raso. Né? Nós já sempre viemos, né, nesse tempo, eu nem imaginei que já fizesse um ano, mas nesse um ano a gente vem conversando sobre como está raso, né, essa informação. Então, é muito achismo, são muitas lendas, será que realmente é isso? O ácido úrico, o pH da pele, a gente vai falar aqui sobre isso também, medicamento, até onde o problema é a qualidade da semijoia, até onde não é a pessoa que está com algum distúrbio, alguma disfuncionalidade no corpo. Então, com todo o conhecimento que você tem da área da saúde, acredito que seja muito importante você explicar aqui para as pessoas o quanto você estuda, né, sobre o corpo humano, como você disse, não só a parte de dentro, mas o que as coisas que nós colocamos externamente no nosso corpo, como elas podem afetar por dentro. E às vezes eu ouço alguém dizendo, eu estou com um problema e nem sei porquê. Às vezes esse nem sei porquê, pode ser que saia aqui nesse podcast hoje o porquê, né, dessas dúvidas. Com certeza. São muitas dúvidas dentro desse universo. Vou falar por mim. Quando eu compro uma semijoia ou quando eu vou comprar uma bijuteria, nós gostaríamos de andar com ouro, talvez, o tempo todo? Não é possível. Eu quero uma peça maior, de repente, de acordo com o evento. Então, nós vamos adquirir algumas peças. E, de preferência, com certeza, peças de qualidade. Conversando com você, eu tenho a certeza do que eu vou adquirir. Mas, muitas vezes, a gente vê uma peça, olha o preço, mas será que esse preço equivale a essa peça? Né? O que tem nessa peça? Então, entendendo um pouco da questão das camadas, fica muito mais fácil a gente entender o que tem em relação a essa semijoia, que é muito diferente de uma bijuteria, né, Karina? Sim. Essa foi uma das perguntas, né? Eu pedi para o meu público me trazer essas dúvidas. E uma das perguntas é essa, né? Qual é a diferença de joia, bijuteria e semijoia? Na bijuteria, não tem nada de metal nobre, nada. Vamos pensar. Ou a base é latão, ou a base é plástica. Tem uma base e depois vem uma tinta. Eu sempre gosto de dizer assim, é como se a gente pegasse uma bicicleta que está sem cor, pegou um spray e pintou. Isso é uma bijuteria, ela tem cor. Então, por muitos anos, durante mais de 20 anos, eu vendi bijuteria, né? Era o meu mundo. Então, eu conheci muito disso. São muitos materiais diferentes. Nem sei te dizer se pode ser só o plástico e só uma tinta, ou só o latão, né? Dá para trabalhar com zamaque. Depois que a gente vai entendendo, tem pessoas que trabalham só com alumínio, que aí faz a peça toda de alumínio. E aí eu nem sei como essa peça pode ser chamada, né? Porque o alumínio não é um metal nobre. Então, apesar dele ser todo alumínio, não ter tintura, ele é uma bijuteria, porque ele não tem metal nobre. Então, isso seria a biju. Depois, nós vamos de 8 a 80, né? Da biju para a joia. Então, a joia é uma peça maciça. Eu sempre gosto de comparar com bolo de chocolate. O que é o ouro, né? O que é uma peça em ouro? Ela é toda feita de chocolate, vamos pensar assim. Então, aquele bolão, tal, dentro, fora, no meio, se eu partir de qualquer lado, nós temos chocolate. Então, uma peça em ouro, ela é toda ouro. Mas não dá para a gente acreditar que é aquele ouro. Lembra quando, no programa de TV, a gente via, ganhou barras de ouro? Então, vamos pensar naquela barra de ouro, né? Não é aquilo que derrete, faz um formato e vira um brinco. Não. Naquela barra de ouro, tem outras ligas até para dar formato para aquilo. Então,
ou esse ouro está muito mole ou ele está muito duro. Então, vão outras químicas, mas 99,9 é um metal nobre, por isso joia. Entre um e outro, criou-se a semijoia, que se nós colocássemos numa linha do tempo, seria a biju, a joia e a semijoia bem próxima da joia. Por quê? Porque foi exatamente uma solução para quem não poderia comprar uma joia de ouro mesmo, e aí criou-se a solução. Como? Criou-se um banho, onde eu coloco um pouco menos de ouro, e aí então ela tem metal nobre, por isso ela pode ser chamada de semijoia. E nessa peça também tem liga de outros metais, né? Certo. Não só os nobres. Então, no caso das peças da Carina Mello, são 8 camadas. E aqui, ao longo da nossa conversa, depois eu vou explicando melhor o que são essas camadas. Mas a diferença é essa, uma linha do tempo, biju, joia e a semijoia sempre aqui mais perto da joia do que perto da biju, que não tem metal nobre nenhum. Tá. E essa semijoia, por exemplo, também varia. Não quer dizer que necessariamente todas as semijoias tenham essas 8 camadas. Eu vou falar um exemplo que eu fui fazer marcenaria no meu apartamento. Então, eles me venderam 17 camadas. Sim. É um glow. Né? Eu imagino essas semijoias também como um glow. Então, até você ter o contato com esse metal, teria que desgastar muito essa peça. Seria isso. Exatamente. Então, na semijoia, a ideia é você ter um metal não nobre embaixo e depois nós vemos enobrecendo essa pele e, além disso, nós colocamos 2 selantes, que são 2 protetivos para que realmente nenhum metal que possa fazer mal para as pessoas chegue em contato com a pessoa, né, com o nosso cliente. Mas a questão dos tipos de semijoias aí vem muito para uma questão financeira, né? Sim. Hoje, com a alta do ouro, muitas empresas estão comprando a biju e dizendo que ela é semijoia. E tem alguma fiscalização em relação a isso? Nenhuma. Porque até quando a gente procura aí na internet o que é uma joia, qualquer peça que tenha alguma partícula de metal nobre pode ser considerado joia. Então, as pessoas se usam dessa informação. Eu sempre brinco, elas colocam um cheiro de ouro e aí já chama de semijoia, entendeu? Mas é no uso que a pessoa vai ver a diferença. Quando você compra uma biju, às vezes você acabou de pôr, dali a pouco o pescoço já está verde. Tá. Quando você compra uma semijoia de qualidade, isso não acontece. Mas é o tempo, às vezes as 2 peças, uma do lado da outra, é imperceptível a diferença. No primeiro momento, né? Porque nesse olhar, né? Só olhando. Porque depois... E aí também eu tenho várias dúvidas para tirar com você sobre isso. O tempo de uso disso, né? Como isso pode fazer mal para nós, né? Quando você pega uma peça que muitas vezes a gente nem sabe do que ela é feita, porque muito da biju, ela é importada. Tá. Então, não existe um controle de fabricação dela. Ela vem pronta para cá e ninguém sabe muito bem como ela é feita. A gente imagina, né, como deve ser feito. Então, o que tem lá, ninguém sabe. E o uso disso diariamente, o que você me diz que isso pode fazer mal? Eu só estou imaginando o dano, né, em relação... e quem nunca comprou, né, uma bijuteria, né, ou mesmo uma semijoia, achando que você tem uma porcentagem ali na semijoia de ouro e, de repente, isso começa a escurecer ou começa a danificar. Né? Então, muitas vezes... o que eu mais tenho de questões em relação aos meus pacientes é, por exemplo, a alergia. Né? Então, eu tenho pacientes... Existe uma diferença, só para explicar também para o seu público, o que é uma alergia, o que é uma intolerância e o que é uma hipersensibilidade. Então, a alergia, eu posso ser alérgico a 4 tipos de receptores. Então, eu tenho o respiratório, então as chamadas rinites, né, as alergias respiratórias, sinusites, mas eu tenho a parte gastrointestinal, eu tenho receptores a nível do sistema nervoso e tenho receptores a nível da pele. Então, muitas vezes você usa uma bijuteria e você pode ter uma reação alérgica a um desses compostos, ou ao níquel, ou ao chumbo, o cádmio, o cobre, né, inorgânico. Mas já é uma reação do nosso corpo autoimune. Então, sempre que tem contato, ou sentiu o cheiro daquele metal, ou teve contato com aquela estrutura mais alergênica, gera uma reação, por exemplo, autoimune, que é uma reação de defesa do nosso corpo.
Então, quando nós falamos, por exemplo, a nível histaminérgico, se você leva uma picada de um inseto, fica vermelho para quê? Para sinalizar e para tentar recuperar aquela estrutura. A gente verifica em relação à pele. Mas quando eu tenho contato com um metal pesado, também eu posso ter uma reação alérgica naquele momento e pode ter uma reação alérgica sistêmica, uma diglote, que é algo mais grave, né? Ter reações gastrointestinais também, porque às vezes tem pessoas que têm reação à alergia a um receptor, mas tem pessoas que podem ter aos 4 receptores: pele, sistema nervoso, sistema respiratório e também ao gastrointestinal. Diferente de uma intolerância, mas você vai ver que eles vão se encontrar, essas informações. Então, tem pessoas que são intolerantes. A intolerância, geralmente, ela vem no sistema gastrointestinal a uma molécula que ela é mal digerida, porque falta uma enzima, porque falta alguma coisa que quebra, como, por exemplo, a lactase, né? Então, a intolerância ao leite, à lactose, eu preciso de uma enzima chamada lactase. A questão do glúten, né? As pessoas que são celíacas. Então, isso são moléculas mal digeridas que, quando chegam ali no processo da absorção, no processo de eliminação, o nosso intestino, por exemplo, ele deve ser uma estrutura bem fechadinha. Mas se ele está mais aberto por um processo inflamatório, essas macromoléculas geram ali um processo de autodefesa, um processo de inflamação. Então, isso é uma intolerância. Eu preciso melhorar mediadores, como o pH do meu corpo, enzimas, para que eu consiga digerir essas estruturas de uma forma melhor. Só que isso pode gerar uma inflamação também a nível sistêmico. E a hipersensibilidade? A hipersensibilidade é um sinal de alerta a todas essas estruturas, tanto a alergia quanto a intolerância. Então, eu começo a ligar o sinal de alerta em relação a tudo. Então, não é mais só alérgica, não é só alergia, não é mais só a intolerância, é uma hipersensibilidade. É como se eu ligasse todos os sinais. Então, é o shampoo, é a bijuteria, de repente, um determinado tipo de alimento, é um creme que eu sempre utilizei e, de repente, naquele momento, meu corpo não está bem. E ele pode ter passado, por exemplo, por um processo de estresse ou um acúmulo de várias situações onde fizeram o meu corpo entrar num sinal de alerta. Vamos dizer que você teve uma pneumonia, né? E quando a gente pensa lá na intolerância, e eu falei da questão gastrointestinal, nós pensamos em todos os órgãos que drenam essas toxinas. Então, primeiro é o intestino, depois é o fígado, depois é o rim. Tanto a gente teve perguntas falando sobre ácido úrico, sobre essa acidose, né, essa excreção renal. Depois é o pulmão e, por último, é a pele. Então, isso é uma rota de drenagem de toxinas. Se ele para em um órgão, por exemplo, do intestino para o fígado, ele vai transformar o que é lipossolúvel, né? Então, o fígado, ele transforma ali, pega a informação que caiu na corrente sanguínea, geralmente toxina se filia à gordura, e quem vai drenar isso é o fígado. O fígado, ele vai jogar para o rim essas toxinas. Então, ele vai tentar transformar de lipossolúvel para hidrossolúvel, para o rim poder drenar. O rim vai volatizar, ele vai jogar para o pulmão. E o pulmão vai excretar pela pele. Então, a pele ele é um órgão de defesa, é uma barreira de defesa protetiva. Ela pode absorver, mas ela tem que principalmente eliminar. Quando ela está eliminando, tem algo que é visível? E quando a gente fala assim, né, então o pulmão libera, suponha que ele libere isso em formato de ar, é algo transparente, gasosas, vamos dizer assim. Por exemplo, existe um processo no nosso corpo que se chama acidose. Então, eu tenho uma acidose do meu corpo, que é diferente do processo da minha pele. Então, eu tenho um processo que é um pH. Então, o pH do meu corpo, pH da corrente sanguínea, ele é em torno de 7,35 a 7,45. A da pele é diferente. Por quê? Porque a minha pele ela precisa ser mais ácida do que o pH do meu corpo. Então, o pH do meu corpo é um pouquinho alcalino. Então, 7,35 a 7,45. Já o pH da pele, ele precisa ser mais ácido.
justamente para ser uma barreira de proteção a micro-organismos, alguns agentes que venham tentar invadir pela pele. Sim. Então, o pH da pele de um adulto é em torno de 5,4 a 5,9. Então, ele é mais ácido. Aonde a gente transpira, onde tem suor, é 4,5. Então, o suor ele é altamente ácido. E a gente transpira em regiões diferentes do nosso corpo. Do bebê, por exemplo, o bebê ele nasce com pH que chega até a 7,5 da pele. Então, por isso que a pele ela é mais desprotegida. Se a pele ela é muito alcalina, também não é bom, porque ela fica desprotegida. Então, no primeiro mês de vida, a pele do bebê é em torno de 6,9 a 7,5. Depois de um mês, ela começa a ficar mais parecida com a pele de um adulto. E se nós formos, então, fazer também uma linha assim, ele vai de alcalino, de ácido a alcalino, é isso? Se a gente fosse colocar de 0 a 10, é de ácido a alcalino? Primeiro começa ácido, né? E ali depois o pH de 7, ele se transforma mais em alcalino. E a pele mais ácida, então, é essa barreira para não... Ela é necessária. Eu não posso ter uma pele alcalina. Uma pele alcalina, ela vai absorver muito metais, ela vai absorver toxinas, então, micro-organismo. Então, eu perco essa camada natural, mas ela também não pode ser muito ácida. Tá, essa dúvida que eu tinha ficado. Também não pode ser. Dá a impressão que se nós fôssemos, então, do 8 para o 80, resolveria. Então, uma pessoa que transpira em tudo, né? Transpira na cabeça, transpira no rosto, nas dobras, na axila, ela vai ter uma pele mais ácida. E entrando na questão das bijuterias e das semijoias, quanto mais ácido, mais reações químicas vai ter com essas peças. Sim. Né? Então, eu imagino, a gente está dando ali banho, um gloss nessa peça, nessa semijoia. Então, tem ouro, tem outras estruturas que vão dar esse gloss e vão deixar mais distante de um metal, né? Então, você vai ter uma camada de proteção. Só que, por exemplo, digamos que eu tome muito medicamento, ou tenha uma excreção de ácido úrico, tenha uma acidose maior, estou inflamada a nível do meu intestino, porque é intestino, fígado, rim, pulmão, pele. É o último órgão de excreção da toxina. Mas a toxina deveria passar por todos esses órgãos? Não. A toxina teria que ser eliminada pelas fezes, pela urina. Mas se o meu intestino está inflamado, se eu tenho ali uma intolerância, onde já tem uma inflamação de baixo grau, eu vou depositar toxina em todos esses órgãos e o último é a minha pele. Então, a pele não deveria estar arcando com essa sobrecarga. Sim. Eu deveria estar eliminando de uma outra forma. Por isso que algumas pessoas que estão mais inflamadas, tomam medicamentos, têm uma acidose, a questão que perguntaram do ácido úrico, por exemplo, vão ter a glicose, né, a diabetes, vai ter uma excreção maior através da pele e pode transformar esse suor numa acidose muito maior para essas peças também. Então, porque, como eu comentei com você, muito é dito de quando alguém usa uma semijoia e tem alergia, essa peça ela não é hipoalergênica. E aí, até aproveitando para explicar sobre isso, né? Não existe uma peça antialérgica, porque antialérgica é o remédio que a gente toma, né? A semijoia, ela é uma peça hipoalergênica, ou seja, ela diminui a possibilidade de que o nosso cliente tenha alergia. Essa já é uma diferença que muitas pessoas não conhecem. Mas, por mais hipoalergênica que ela seja, e eu percebo isso lá na empresa, por exemplo, até comentei com você um dia, nós fazemos um lote sempre de 12, 15, 20 peças que passam pelo mesmo processo. São vendidas para 15, 20 pessoas diferentes. De repente, uma pessoa teve muita alergia. Como isso acontece, sabe? E agora você explicando, então, faz sentido, porque o corpo dessa pessoa não está bem. Então, não tem relação com a qualidade ou se eu deixei de fazer a peça hipoalergênica, sabe? Acontece de você fazer, por exemplo, 10 peças e o mesmo lote, e de repente, ter esse processo do tarnish, vamos dizer, o tarnish é um escurecimento por uma reação química da pele, da peça. Então, se a peça, por exemplo, tem prata, é o sulfeto de prata que vai se transformar. Se ela tem
o cobre, né, o cloreto de cobre. Sim. Então, vai ficar mais esverdeada. Isso você verifica. Sim. Pode acontecer. Pode. Né? E assim, aí é uma questão que eu sempre cuido muito, né? Até por conta das nossas revendedoras, porque eu digo, a gente trabalha com uma venda por confiança. Tá. Então, o cliente não me conhece muitas vezes, ele conhece a minha revendedora. Aí, ele transfere a confiança que ele tem na revendedora para mim. Então, quando Certo. ele tem algum problema, ela vem para mim, tipo, meu Deus, você me falou que ela era hipoalergênica, sabe? É uns perrengues às vezes. Sim. E aí, como a gente já conversou, que eu sou muito curiosa como você, eu vou buscando as informações. E aí, do processo de fabricação da peça, em qualquer semijoia coloca um selante só, eu coloco 2. O selante protetivo, vamos dizer assim, sabe? Então, tem a base, uma camada, outra camada, um selante. A base, uma camada, outra camada, outro selante. E esse último selante, ele funciona como um insufilme quase, sabe? Ele sela realmente a peça, vai no forno a 180 graus. Para quê? Para que esse metal que está embaixo, ou todos esses metais, não tenham acesso a essa pele. Certo. Então, me ouvindo dessa forma, pode acreditar que a gente fizemos 100% do que poderia ser feito. Só que mesmo assim, como você disse, em 10 peças às vezes acontece uma. E eu sempre com essa dúvida, por isso que eu fui até falar com você várias vezes, né? Me explica se o corpo tem uma relação com isso, sabe? Sim, o corpo tem uma relação muito importante, até em relação ao nosso sistema nervoso autônomo, que é o nível de estresse que a gente está naquele momento. Tudo isso gera uma acidose para o meu corpo, que tem uma relação com a acidose da minha pele. Sim. Então, o corpo deveria estar mais alcalino. A gente acabou de verificar a água que a gente está bebendo, ele tem um pH de 7,06. Sim. Ok, mas se você olhar, tem águas que têm um pH de 5, de 4,5, que são águas extremamente ácidas. Se você pegar um refrigerante, por exemplo, né? E também, se você passou por algumas patologias, se você passou por uma situação estressante, começo a gente falou da pneumonia, Sim. né? Então, o corpo precisou de muita energia para conseguir controlar aquilo e além de tudo que ele tomou de medicação. Sim. Então, vai interferir, por exemplo, na minha flora intestinal, vai interferir na parte gastrointestinal. Tem pessoas que fazem uso de inibidores de bomba de prótons, que são os prazóis, né? Então, para tentar diminuir, equilibrar ali, mas ele, na verdade, não equilibra o pH. Ele tenta, de uma certa forma, proteger, só que eu preciso de um pH gastrointestinal para liberar de forma exata o magnésio, vários minerais. Então, tudo tem um pH. Cada nível do nosso intestino tem um pH para uma melhor liberação e uma melhor absorção também de algumas vitaminas e alguns minerais. Por que eu falo isso? Porque tem um sistema que se chama sistema de tamponamento, onde, se o meu corpo está muito ácido, ele vai tentar roubar cálcio do osso, vai tentar roubar magnésio, vai tentar pegar potássio para fazer esse sistema de tamponamento, para tentar equilibrar o pH do nosso corpo. Então, ele vai tirando de outras estruturas e isso vai gerando uma acidose em relação ao nosso metabolismo. Sim. E agora há pouco nós estávamos conversando mesmo em relação ao pH da água e até comentei com você que uma das coisas que nós indicamos para as pessoas, para os nossos clientes, é que eles lavem as peças, né? E aí Certo. você comentou sobre o pH da água, foi aí que a gente foi olhar na garrafinha, né? Porque também é uma dúvida, uma curiosidade que eu nunca tinha tido. E então, me explica melhor, a pessoa ingere essa água às vezes com pH baixo e isso já como se baixasse a tolerância ou a imunidade, como isso poderia ser entendido de forma mais fácil, sabe? Quando eu ingiro água com pH alto, eu estou fazendo mal para mim. Como é que eu posso entender melhor isso? Se a água ela é muito ácida, ela vai mexer no meu pH corpóreo também. Então, não só água, mas um refrigerante, um suco de caixinha. E tudo que é industrializado promove essa acidose no meu metabolismo. Então, por que um determinado alimento ele é mais inflamatório? Porque ele promove uma fermentação, ele promove uma acidose também no meu metabolismo. Então, por exemplo, o trigo, ele fermenta. Né? E esse trigo modificado de hoje em dia, ele vai ter um fator de fermentação muito maior e vai ser muito menos bem digerido. Quando a gente fala em relação à água, por exemplo,
o nosso corpo para que eu tenha uma boa sudorese, porque a questão da temperatura do meu corpo interfere muito na questão do contato. Sim. Então, a gente está falando de semijoias ou bijuterias que vão ter contato com a pele. Se a pele ela é mais sequinha, né, ou a pele não transpira tanto, a corrosão, que é o processo de lixiviação, vai ser menor. Então, ele vai liberar menos metais para a pele. Se a pele está úmida e está transpirando demais ou está muito quente, eu vou aumentar a vascularização dessa pele e vai acabar absorvendo o que está em contato. Né? Então, é importante eu nutrir o meu corpo com uma boa água, com uma boa alimentação, com frutas, não só água, né, mas hidratar bem para que eu tenha uma transpiração não muito ácida. Sim. Para que isso não saia pela pele e venha a ter um contato ainda maior com essa peça. Sim. E quando nós lavamos uma peça numa água que tem um pH baixo? Porque, às vezes, normalmente a gente fala para o cliente. Deixa eu te explicar até melhor. Tem pessoas que não tira e todos os dias e coloca de novo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não sei dormir com nada de joia. Eu chego em casa e vou tirando tudo e depois, nos dias de manhã, eu coloco tudo de novo. É o meu hábito. Certo. Mas eu tenho vários clientes que dormem com as peças, que tomam banho com as peças. Então, vamos pensar, por exemplo, no banho, como você disse agora, da questão da água quente, né? Da pessoa estar aquecida. Sim. Então, se ela toma um banho quente, além dela aquecer o corpo dela, ela também está aquecendo essa peça que ela está usando, concorda? Então, ali ela está fazendo com que isso tudo seja muito mais rápido. Provavelmente ela esteja dilatando os poros, não tá? Porque a água está quente, né? Está dilatando. Imagina essa cena e me explica ela... E aí ela passou o shampoo. Exatamente. Né? E aí vai ter a agressão em relação a isso também. Sabonete, então tudo que é químico. Eu imagino, se você quiser ter uma semijoia que dure mais, você tem que diminuir ao máximo o processo de escoriação dessa semijoia. Então, tudo que venha a gerar esse processo de lixiviação, que é a corrosão, é a abrasão e é o atrito. Então, um perfume sobre uma semijoia pode não danificar no começo, mas ela pode vir danificando. Sim. Né? Lavar essa peça, por exemplo, você foi na academia com uma corrente. Aonde tem dobra, vai ficar mais, acumula gordura, né? Porque a pele excreta, e geralmente é nessas dobras que você tem um aumento de temperatura, porque está ali fechadinha. Tá juntinho. Né? E aí a corrente ela fica ali naquela dobrinha. Principalmente, por exemplo, se a pessoa tiver um sobrepeso, ela vai transpirar mais, o metabolismo dela vai agir mais. Então, essas regiões onde eu transpiro mais, eu vou ter um atrito maior com essa pele por todos os excrementos que essa minha pele está liberando. Seja porque eu tomo uma medicação para diabetes, seja porque o meu ácido úrico está mais alto, seja porque eu me alimentei mal também. Tudo isso vai ser excretado. Então, voltando para a questão da água, você fez academia, esqueceu de tirar, chega em casa, pega uma água com pH mais alto, porque o da torneira tem alumínio. Né? Então, o da torneira é uma água que é ácida. Né? Então, existem alguns filtros que são um pouco mais alcalinos. Né? Pega uma água alcalina, tem água que tem um pH até de 10. Aí você não precisa deixar essa joia, essa semijoia, mas só lava com a água corrente para tirar esses sais. Sim. Porque o nosso corpo libera sais. E essa é uma reação química que acontece. Exatamente. A gente tem que entender isso também. Então, se o meu intestino não está bom, ele vai interferir na minha semijoia? Vai. Porque vai fazer mais liberações de íons, desses sais que vão agredir ainda mais essa estrutura. Então, no escritório, nós recebemos peças, às vezes, que ela vem até verde, mas nós percebemos, a gente faz vídeo até para o pessoal ver também, que não é verde por conta da química que a peça foi feita, vamos dizer assim, sabe? Não é isso. Ela vem com coisas que a pele foi liberando. Geralmente, vai o cobre inorgânico. E, às vezes, a pessoa ela tem uma reação ao cloreto de cobre. Entendi. Né? Aí faz isso ficar verde. E aí fica... mas
isso é frequente? Não é frequente. Às vezes acontece, assim, sabe? E a gente acaba, por isso que eu lembrei por conta da água, a gente acaba induzindo o cliente a fazer assim, lavar a peça, né? Mas aí é o que a gente falou, ele vai e lava com a água da torneira. Então, quer dizer, é menos ruim, porque pelo menos ele lavou, porque eu percebo que vai juntando essa sujeira mesmo da pele, o suor misturado com pele, né? Que nossa pele vai trocando, né? Então, ela vai liberando um pouco disso. E aí a gente pega uma escovinha de dente, água e dá uma esfregadinha. E aí quando a gente termina, seca com secador, também para a peça não ficar molhada, porque também, senão ela vai oxidar, E né? também não é não vai lavar toda hora, não. Isso, Não, sabe? É só quando alguma. você percebe que a peça está meio opaca. Aí a gente pede para lavar. Mas agora há pouco você falou uma coisa interessante sobre essa questão de olhar o pH dessa água para também lavar essa peça da forma correta, sabe? Quando ela teve um contato exagerado, por exemplo, com a água do mar, ou com muita transpiração. É sim, só nesse momento. Só nesse momento. Né? Porque, se eu passar um álcool, né, vai também gerar esse processo de abrasão nessa peça. Sim. Então, são alguns cuidados que, se você não tiver muito contato, eu imagino, com a água, não vai liberar tantos íons metálicos. Sim. E vai reagir menos. Sim. Eu sempre comento que eu vou para a praia, não é correto, mas assim, eu falo que eu tenho a obrigação de testar o que eu uso. Então, eu vou para a praia, eu entro no mar com as peças, eu não lavo depois, eu volto com essa peça, sabe? E ela tá igual. Certo. E isso me chama atenção. Um dia me disseram assim, olha, depois que você passa esse último selante da peça, a única coisa que pode estragar ele é o álcool. Quando me disseram isso, eu cheguei no escritório, peguei uma xícara com álcool e uma xícara com perfume, era um par de argolas, eu coloquei uma argola em cada um e esqueci no escritório, porque eu queria ver o que acontecia com aquela peça. Mas isso é Karina Mello. Não, isso assim, é para as pessoas saberem que eu, como quem está produzindo essas peças, eu preciso chegar no extremo delas para dizer, olha, o que eu faço está sendo bem feito, eu já fiz todos os testes, sabe? Claro. Esses testes são para isso. Não vamos ficar no mar com a peça todos os dias, porque com certeza a água do mar vai acelerar o processo. Mas esse teste foi feito no escritório, as argolas ficaram até esquecidas por uns 15 dias, e quando eu tirei, elas estavam perfeitas. Então, a gente está falando de álcool, 70, e de perfume, que eu nem sei exatamente, mas eu penso que seja tão forte quanto o álcool. E aí, se elas estavam iguais, quando chega uma peça que escureceu de um cliente, é importante também dizer que são poucas peças, mas esse pouco me incomoda, sabe? O que é isso que acontece que eu não estou conseguindo identificar? Então, hoje, com essa sua explicação do que a pele, ela expulsa, né, essas toxinas do corpo, porque o intestino não funcionou bem, olha isso. E não vamos menosprezar a questão do suor em relação, por exemplo, a um tecido. Olha o quanto ele danifica, né? Uma área onde você transpira muito, na axila, tem pessoas que chegam a ficar ali amarelado. Exatamente. Né? A danificar ali o tecido, a estrutura, a marcar, a manchar. Sim, é uma química natural do nosso corpo, é uma né? química, e é uma química muito, né, onde você está excretando ali tudo que você, de uma certa forma, absorveu e não eliminou por outras vias. Sim. E a dúvida é, que nem você falou do bebê, por exemplo. Imagina eu vendo pulseirinha personalizada para bebê. Quanto é sensível a pele do bebê. E por quanto isso é importante você cuidar. Isso, por isso eu né, tenho dessa todos qualidade. esses cuidados. Porque imagina, né, um chumbo. Se bem que o chumbo ele já não é permitido no Brasil há muitos anos, né? Eu sempre digo que as nossas peças são livres de níquel e cádmio, porque o chumbo ele já é proibido há muitos anos. Mas o níquel e o cádmio, por exemplo, é um cuidado extremo nosso, até por conta dos bebês. Tá, mas a gente está falando de peças aqui do Brasil. Mas eu vejo que a maior parte das peças, elas são importadas. E aí tem alguma forma de conseguir cuidar do que tem nessas peças? Existe uma fiscalização? Eu vi uma apreensão, por exemplo, de peças em Vitória, me corrija, né? Foi acho que agora no meio do ano, que tinha 800 vezes mais metais permitidos. Exatamente. Metais pesados, metais tóxicos. Sim. Né? Daí, não use a peça se estiver descascando. Eu falo, gente, eu já vi peça. Eu comentei com você, minha filha comprou uma correntinha lá no jogo do Corinthians.
E só faltou ficar o brasão, porque ficou uma marca. Grudou, quase Grudou entrou na pele nela. dela, imagina que situação. Ela, claro, a gente tem alguns cuidados, ela tem uma sensibilidade maior, mas ficou a marca Marcado. ali, né? Sim. E em questões de poucos dias a peça escureceu. Então eu fiquei imaginando o que tem ali. E cheira, né? Tem peças que exalam Cheira cheiro, ferro, né? cheira Assim, ferro, cheira metal mesmo, né? E assim, eu comentei com você, tudo que é importado, e no Brasil está tendo, nossa, meu Deus, eu poderia dizer assim, olha, 85% do que é consumido hoje é importado. Por conta, claro, dessa falta de incentivo às indústrias no país, você sabe, empreender aqui é um desafio gigante, mas em contrapartida, eu penso que por mais difícil que seja empreender, aprendendo tudo isso que eu venho compartilhando com você, não é só uma questão de comercializar peças, é uma questão de cuidar de pessoas. Só que eu sempre digo, para eu poder cuidar das pessoas, elas têm que saber também o quanto isso pode fazer mal para elas, porque são mais de... Olha, eu tinha 14 anos quando eu comecei a trabalhar com semijoias. Certo. Depois, 20 anos trabalhando com as bijus. Agora, há 3, 4 anos trabalhando com semijoias novamente. E é o que eu te disse, as informações são muito rasas, sabe? E aí esse comércio de biju vai aumentando, aumentando, essas importações cada vez maiores, as pessoas estão usando coisas que elas nem fazem ideia do que são. E aí, valorizar essa indústria que tem o cuidado na fabricação não é só um patriotismo, como muita gente pode achar, mas é uma questão de saúde. Tá. Olha o que você está trazendo para nós aqui, o quanto isso pode fazer mal para a saúde das pessoas. E não só para a saúde das pessoas, porque aí é um processo de intoxicação também direta. Vamos voltar nessa questão da apreensão. O que eles vão fazer com essas peças? Eles vão destruir. E aí vai para lençol freático, vai para o solo. Onde a gente mais tem contaminante? Através de vísceras de animais, por exemplo, do cádmio. Né? E aí a gente come esse animal que foi lá e ingeriu algumas coisas desse solo, que caiu no lençol freático. É um caminho que eu acho que hoje o bonito é você comprar uma semijoia. Não é porque a gente está conversando, até porque eu aceitei justamente por ter essa preocupação. Mas de você ter poucas de alta qualidade e você ter um consumo sustentável. Sim, e muitas, eu sempre falo que eu aprendi que caro é o que você não usa. Então, por exemplo, você pode comprar uma peça baratinha, comprei, como você disse, né, no calor da emoção do jogo, comprou lá uma peça tal, mas olha o transtorno que você teve depois disso. Então, você é da área da saúde, você conseguiu cuidar da sua filha, mas uma pessoa como eu, se passasse por isso, ia para a farmácia, ia comprar uma pomada, ia no médico, às vezes talvez desencadeasse gastos, né, que nem seriam necessários. Então, por isso esse cuidado com o que a gente coloca, né, na pele. Não, e esse cuidado realmente, por exemplo, comprei no calor da emoção. Sim. Quantas vezes, eu estava falando do que o barato sai caro, né, quando a gente usa, acontece algo assim e você acaba tendo que investir em outras coisas. Então, eu sou sempre dessas, de que caro é o que a gente não usa. Se você compra uma peça de qualidade que ela não te faz mal, quantas vezes essa peça vai ser usada? O custo-benefício desse é muito maior. Sim. E é nesse trabalho que eu trabalho hoje também com os empresários semijoias que eu tenho mentorado, porque na valorização louca que o ouro está vivendo, para nós está sendo cada vez mais desafiador colocar ouro nas nossas peças. E em torno de quanto que as peças de vocês têm, Karina? Por exemplo, Amélia, de ouro? hoje nós trabalhamos em torno de 3 milésimos de ouro nas peças. Certo. E depois com todos esses protetivos, tanto na base como na finalização dessa peça. Mas assim, para as pessoas até terem esse conhecimento, há anos atrás, por exemplo, quando a indústria nacional de semijoias era no seu início muito forte, até porque nós temos polos no Brasil que exportam para o Japão, para a África. Então, essa questão de semijoias é muito nacional, sabe? O que foi desenvolvido aqui é muito forte, tão pouco valorizado, tão pouco falado. Mas nesse sentido, quando eu fui estudar sobre isso, eles falam que colocavam 30 milésimos nas peças, 60 milésimos nas peças. Tanto que hoje, quando eu converso com alguém, por exemplo, que tem em torno de 70, 80 anos de idade, e eu falo, olha, eu estou vendendo semijoia, a pessoa, ela é tão dessa época que ela me fala assim, mas é semijoia de verdade?
Porque assim, Aham. hoje em dia, até eles já perceberam que foi ficando tão barata a semijoia com o passar do tempo. E por que barata, né? Porque naquela época tinha essa valorização. Ah, eu comprei uma semijoia, sabe? Era mais próximo da joia mesmo no pensar, nesse Certo. consciente, sabe? Hoje foi tentando se popularizar tanto a semijoia que ela tá meio que virando uma biju mesmo no sentido e, como eu disse, tem gente comprando biju e vendendo por semijoia. Então tá tão bagunçado tudo isso que tem gente que tem semijoia que talvez você compre que nem vai ter ouro. Como eu falo, é um cheiro de ouro. Entendi. Para quê? Para ser comercial, para vender mais, para ser mais barato. E tem semijoias que a gente acha que é semijoia e é E bijuteria. é biju, exatamente, sabe? Até porque, assim, qual seria o ideal? Colocar 30, 60 milésimos de ouro na peça, ok. Mas aí ficaria uma peça de 5 mil, 6 mil reais, imagina? Não, Como é que não você, tem o valor como as comercial pessoas também. hoje conseguiriam adquirir uma peça nesse valor? Então, conforme isso foi mudando ao longo do tempo, também foram se desenvolvendo tecnologias para que se pudesse usar menos metal nobre, mas que na tecnologia desses banhos, né, que são imersivos mesmo, né, as peças ficam entrando nos tanques e sendo lavadas e tal a todo momento, a tecnologia disso foi melhorando. Certo. Então, hoje não dá para dizer assim, ah, não tem tantos milésimos, então é ruim. Não, houve todo um processo de evolução onde dá para trabalhar com menos milésimos, mantendo qualidade, mantendo cuidado. Certo. Né? Porque essa apreensão, por exemplo, eu, por tanto tempo ter trabalhado com importados, eu sei exatamente o quanto entra e ninguém percebe. Né? Essa foi uma apreensão, uma em 1 milhão de containers que chegam todos os dias pelos nossos portos, né? É. Então. E porque está tendo esse alerta também, né? Então, a tudo que é falsificado, aos danos em relação à saúde, está se falando muito da bebida alcoólica. Sim. Esses dias eu vi uma apreensão também de cosméticos falsificados, né? E também vi essa apreensão das bijuterias de qualidade bem duvidosa. Sim. É. E essa questão da informação na internet que a gente vem trazendo, como que nós estamos fazendo hoje, tem tantas pessoas fazendo, trazendo conhecimento. Porque muitas vezes a gente também adquire peças desse tipo sem ter conhecimento. Por exemplo, tem crianças que chupam, né, a correntinha. Tem adultos que chupam Sim, também. imagina. E a saliva ela é tão ácida quanto o suor. Né? E aí você tem uma liberação direta na parte gastrointestinal. Exatamente. Então, essa questão, aquela hora que você me disse a respeito das peças, se eu faço as 10 peças iguais e uma peça pode ter problema, nós levamos isso tão a sério que antes de mandar banhar as peças, nós precisamos verificar se ela tem algum furo. Por quê? Às vezes, na hora que essa peça de alta fusão é feita, ela pode ter um furinho. Aí, como ela mergulha, ela parece que ela tá tudo bem. Aí ela mergulha, isso. Aí quando sela no forno, parece que selou, mas se ela tiver um furinho, ela começa a soltar, sabe, essa substância. E aí a gente percebe que vai ficando ou branco, como se fosse um... e sabe quando pilha, derrete, não fica uma coisinha assim? Fica branco isso soltando, ou até verde. E esse vai saindo, então... Isso é um defeito de fabricação, sabe? Nós estudamos tanto isso que isso já é corrigido antes dessa peça ir para o banho. Agora, quando a pessoa usa e o pescoço fica verde, é o que você falou. Já não tem mais uma reação, não é uma reação da peça, é uma reação de fora. Esses dias eu vi uma senhora, e aí ela estava bem escura, assim, ela deve usar há muito tempo a mesma corrente. Sim. Deu vontade de falar assim, tira isso do seu corpo, isso aí é metal. Exatamente. Mas não tem conhecimento, né? Não Imagina. tem conhecimento. Esse conhecimento não chega para ela e ela vai usando, e é isso. Às vezes vai ter um problema de saúde e não sabe que foi esse barato ou esse uso excessivo, porque outra coisa importante, sempre gosta de comparar com os bolos, né? Então, o bolo de chocolate, ele é todo ouro. Na semijoia, dá para imaginar um bolo de cenoura. Até no nosso Instagram eu fiz um vídeo sobre isso. E aí eu comprei uma cobertura de chocolate para o pessoal entender que aquilo é ouro. Então, eu tenho uma peça bruta, que é o bolo de cenoura, mas por aqui ele vai muito, muito ouro. E essa liga toda com esses metais e tal, cobrindo todo esse bolo de cenoura. Só que, se isso vai lascando, essa cobertura vai saindo. Então, a pessoa que ela usa todo dia, que ela dorme, que ela faz academia, ela faz tudo com essa peça, vai saindo, uma hora vai chegar no bolo de cenoura.
Sim. né? Então, é importante saber. Outro exemplo que eu adoro dar. Se você comprasse uma t-shirt hoje Tá. e ficasse durante 3 meses, eu nem vou falar um ano, 3 meses, você dorme, acorda, toma banho, dorme, Aham. acorda, seca, vai no sol, dorme, acorda. Depois de 3 meses, como essa t-shirt estaria? E tudo depende também de onde você comprou, né? Porque tem umas que se você dormir uma semana Já foi. já Eu tô foi. falando de uma assim, 100% algodão, sabe? Então, Com certeza, não vai estar igual. e de onde veio essa coisa de achar que uma gargantilha, que um brinco Certo. merece passar por isso, né? Eu até entendo que venha da origem das joias, né? A pessoa colocava um brinco e até pelo valor, né? Ela, imagina, ela não podia ter tantos brincos, né? Então, talvez ela só tinha um e aquele era para sempre. Mas, assim, as coisas mudaram, né? Não temos mais só um. Eu sempre falo, gente, vamos trocar, vamos dar um respiro para as peças, né? Porque também é Certo. saúde. Se eu uso muito, eu vou tirando. Por melhor que eu tenha feito as peças e eu garanto a Com qualidade, certeza. mas a pessoa também vai tirando isso. A gente não percebe, mas a gente perde ouro da nossa aliança todos os dias. Perde, eu já mandei polir a minha algumas vezes. Exatamente. Então você vai E pulindo. vai, vai perdendo a hora que ouro. pule, então vai ele perdendo vai, ouro. e aí sai mais também. É Sim. sobre isso. E você falou também numa Interessante. parte sobre medicamentos. Tá, Me ótimo. explica melhor. Eu ouvi falar que uma pessoa que toma remédio para diabetes pode Tá. oxidar a peça. Tá, então, por exemplo, não só a medicação da diabética, mas, por exemplo, um diurético, um uso prolongado de corticóide, prolongado de anti-inflamatórios, isso tudo faz com que o nosso corpo tenha uma reação com esses medicamentos. Então, ele vai produzir ácido. Geralmente, eles produzem o ácido lático, que vai precisar ser excretado através, geralmente, de vias urinárias. Mas naquele processo de intestino, fígado, rim, pulmão e pele, ele vai ser liberado um pouco para o pulmão e vai ser excretado também através do suor da nossa pele. Então, existe sim, não é mito. A pessoa que ela tem, por exemplo, diabetes, que ela está ali com o nível de açúcar, de glicose alterado, isso tudo vai ser excretado uma parte pela nossa pele, pela nossa transpiração, que é um órgão de eliminação. Então, tudo que tiver em excesso no nosso corpo, tudo que gerar um processo inflamatório, vai gerar um processo de tentativa de diminuir essa intoxicação para outros órgãos. A pele é um órgão excretor. Então, não é mito uma pessoa, por exemplo, que fala, eu tenho ácido úrico, e aí escurece mais a peça ou danifica mais a peça. Isso é fato. Então, isso pode acontecer. Por quê? Porque essas pessoas elas vão ter um processo de acidose maior. E isso vai ter uma relação entre a acidose do corpo, o pH sanguíneo, e o pH também da nossa transpiração e o pH do nosso suor. Muitas vezes você toma um medicamento e você sente o cheiro na pele, né? Ou a pessoa ela usa um determinado tipo de medicamento e pela transpiração você sente que esse odor ele está diferente, essa liberação de enxofre, essa liberação de sais, de cloretos, ela vai estar mais realçada, vamos dizer assim. Sim. Então não é mito e não é só a questão da diabetes, porque eu vi que perguntaram também, mas também do ácido úrico, a pessoa que está com uma inflamação de baixo grau, uma pessoa que é mais inflamada, ela é mais oxidada, o corpo ele vai ter uma alteração maior em relação, por exemplo, ao CO2, né, o gás carbônico. Então, até uma pessoa que dorme mal, ela vai ter um poder de oxidação maior. Sim. Então, ela vai reter mais CO2, vai ter uma menor filiação aos íons de hidrogênio pela questão da hemoglobina, isso vai oxigenar menos a corrente sanguínea e vai ser excretado através da nossa pele. Uau. Isso quando não para, né? Pode parar no pulmão, pode parar no rim, pode parar no fígado. No fígado vai dar, por exemplo, se essas toxinas não são liberadas de uma forma adequada, eu falo isso quando a gente ingere. Né? Se não é liberado de uma forma adequada, vai parar na forma de esteatose, vai parar no rim na forma de um cálculo renal, vai parar no pulmão numa forma de fibrose, né? Vai diminuir essa capacidade elástica. E que na é uma pele, esteatose? Uma esteatose é um aumento de gordura a nível do fígado. Então, por exemplo, se eu consumo
muitas toxinas, né? Se eu consumo muitos produtos industrializados, se eu tenho um nível inflamatório a nível do meu intestino, se o meu intestino é muito solto, se o meu intestino é muito preso, tudo isso gera inflamações e irritações da mucosa do intestino. Por isso que a gente chama o intestino de segundo cérebro, se não o primeiro. Sim. Porque ali a gente tem muitas informações, inclusive, no começo a gente falou das alergias. Exatamente. Quais substâncias que são mais liberadas no processo alérgico? A histamina. Então, a histamina ela é um aviso. Ela avisa de que algo está errado, de que tem um pólen, ou tem um determinado alergênico, ou tem um metal, alguma coisa que o nosso corpo precisa sinalizar perigo. E aí, essa histamina, ela precisa de algo que quebre, uma enzima que quebre, que a gente chama de DAO, que é diaminooxidase. Essa enzima DAO, ela quebra naturalmente o nível de histamina. Então, se eu tenho DAO no meu intestino, eu vou quebrar naturalmente a histamina que está ali sendo produzida em excesso. E o DAO é natural? O DAO é sempre... natural. Mas às vezes a gente toma lá um antialérgico. Se você toma um antialérgico, você destrói a DAO. Entendi. O exemplo do bolo, eu falo, exemplo de briga na cidade. Tem o policial, que é a DAO, e tem a população. Só que se o policial e a população, o policial não está dando conta de quebrar a briga, diminuir a briga, aí vem a Força Aérea dar um tiro de bazuca. Quando dá um tiro de bazuca, acaba a briga, mas acaba os policiais também. Exatamente. E aí o que vai acontecendo? Você vai ficando, a população volta a brigar e você vai tendo cada vez menos soldados para combater aquilo. Aí você toma outro tiro de bazuca, que é outro antihistamínico. Tem crianças que tomam antihistamínico o tempo todo. Não, exatamente. E eu aí o que percebi isso acontece? ultimamente. Vão ficar hipersensíveis. Aham. Até o cheiro vai dar alergia, o shampoo vai dar alergia, o cosmético não pode mais usar um esmalte. Né? Então a gente vai ser agredido. Né? Ó, passei esmalte, maquiagem, eu procuro usar antialérgico, eu procuro usar produtos melhores. Mas a gente tem o ar, que tem chumbo, tem uma série de contaminantes. Então, se o meu intestino ele não estiver bem, ele vai inflamar e vai reagir de forma bioquímica. E eu não vou conseguir fazer um bom processo de drenagem. Então, aí uma pergunta interessante. Qual é a forma de manter esse DAO ativo, forte, tem reposição? Como é que isso funciona? Hoje Porque existe se a no pessoa Brasil. não tiver isso, ela vai ter... Se ela tiver isso forte, ela vai ter menos alergias. Estou errada em pensar assim? Se você destruiu a sua camada e você continuar consumindo coisas que vão aumentando o nível de histamina, a nível da corrente sanguínea, uma hora o seu corpo vai gritar socorro. Entendi. E aí ele vai ficar hipersensível a tudo. Que agora sim, igual o museu foi assaltado, né? Então agora ligaram-se todos os alertas. Então, vamos dizer que a hipersensibilidade é assim. Estão vendo perigo onde não existia. Não existe. E o corpo não quer saber. Ele quer proteger. Ele não quer saber se é o pólen. Ele não quer saber se você foi assaltado, por exemplo, num dia frio. E, de repente, aquele frio, no outro ano, para o cérebro, frio e assalto é a mesma coisa. Abaixou a temperatura, ele vai baixar a imunidade, porque ele acha que você tem que lutar contra o bandido. Que loucura. Então, existe uma questão que também é o nosso cérebro consciente e o nosso cérebro inconsciente. O nosso cérebro consciente sabe que frio e assalto são coisas diferentes. O cérebro inconsciente ele vai tentar se proteger antes. Então, isso é uma hipersensibilidade. É uma expressão reativa do nosso corpo. É ligar todos os alertas. E a hipersensibilidade, ela pode ser resolvida. Não é algo para sempre. Eu Não posso podemos estar considerar num como estado momento. hipersensível. É um estado. É um estado hipersensível. Mas tem pessoas que ficam nesse estado por muito tempo, ou ficam até para sempre, ou vão piorando. Sim. Né? Sim. Então, a gente tem que diminuir tudo que é processo inflamatório, entra sistema nervoso, entra alimentação, entra estilo de vida, entra hábitos, por exemplo. Tem muita gente que não sabe que mas é o pãozinho sem glúten da prateleira. Maravilhoso, o pãozinho sem glúten da prateleira. Ele é cheio de histamina. E a pessoa está consumindo, Aí achando que isso está a fazendo criança bem ela para está com ela. rinite alérgica,
Mas ela está consumindo o pãozinho sem glúten da prateleira do supermercado. Produtos de prateleira são altamente ricos em histamina. Uau! E estamos todos rodeados disso Estamos o tempo todos. todo. Tem como fugir? Tem como minimizar. Tem como você ir a uma feira, claro que tem agrotóxico, tem uma série de fatores. Sim. Mas, por exemplo, nós consumimos leite em casa, né? Até porque eu estou com um bezerro lá em casa, né? Mas eu procuro comprar de saquinho da feira, porque o saquinho do mercado é diferente. O mais natural possível. O mais natural, porque eu tiro um tanto assim de nata. Sim. Então, eles não estão tirando as propriedades desse leite para fazer manteiga, para fazer outras coisas. Sim. Estão preservando, por enquanto. Sim. Mas é muito melhor do que consumir o leite de caixinha. E preservar também, assim, procurar o que estraga mais rápido, né? Se a gente pensar o leite de caixinha, ele nunca estraga, parece, né? Ele nunca estraga. Ele foi feito, ele tem tanta coisa que é para ele nunca estragar. Então, você pega um leite assim de saquinho, por exemplo, ele dura pouquíssimo tempo, né? A gente não consome muito leite lá em casa, mas me lembro de quando consumia que o leite de saquinho ele tem que ser consumido ali 2, 3 dias. 2, 3 dias acabou. Isso quando você não compra, já azeda no outro dia. Ferve, ele já azedou. Então, voltando um pouco à questão da diaminoxidase, existe hoje para você repor. É chamada Adidal, que é uma enzima. E tem que diminuir o consumo. Uma das perguntas que nós recebemos, por exemplo, foi essa. Como uma pessoa que tinha muita alergia, de repente ela não tem mais alergia. Tá. E aí vem nessa questão da hipersensibilidade, né? Que pode ter sido um momento. Então, pode ser reativo. E a gente tem que entender o porquê que ele teve essa determinada alergia. E o que o corpo associou naquele momento. Porque, às vezes, um primeiro contato com um alergênico, você não tem alergia. Mas, num segundo momento, o corpo ele já conheceu aquela informação e ele vai tentar se proteger. Eu vou entrar um pouco no lado emocional, mas não estou dizendo... Então, é físico, emocional e bioquímico. Sim. A gente falou bastante do bioquímico, mas entrando no lado emocional. Eu já tive paciente, por exemplo, que... por exemplo, sempre comeu camarão, nunca deu problema. Mas um dia, na praia, teve uma situação de forte estresse e naquele dia ele consumiu camarão. E depois daquela situação, que foi bem traumática, ele passou a ter alergia ao camarão. Eu tive pacientes, por exemplo, que moravam aqui em Maringá e aí tinha alergia ao pólen da casa, tinha alergia ao... Já tive um paciente aqui que tinha alergia à poeira da casa. Sim, da casa. Né? Poeira da casa. Mas mudou para Curitiba. Falou assim, Maria Amélia, mas o clima lá é melhor. Olha, eu já morei em Curitiba. É mais úmido. Não dá para dizer que o clima de Maringá é melhor ou pior do que o clima de Curitiba. O que acontecia aqui? Ele vivia o tempo todo em alerta. Porque uma madrugada a mãe passou mal, a mãe infartou. E ele estava acordado e levou a mãe para o hospital. E aí, depois desse dia, ele entrou em alerta em relação à mãe. Porque a alergia, quando a gente fala de arco nasal, ele tem muito a ver com o medo do enfrentamento, com o medo do bater de frente, com o medo de passar novamente por aquela exposição. Se eu sou uma pessoa que eu farejo muito perigo, e o perigo está no ar, o perigo pode estar a qualquer momento, os sintomas são formas de proteger o nosso corpo. Então, ele vai mandar uma proteção. O que é a proteção? É aumentar a coriza. Porque se aumento a coriza, eu vou diminuir o faro. Isso é uma questão biológica. É uma questão primitiva de defesa do nosso corpo. Então, uma pessoa que tem muita coriza, ela é uma forma protetiva que o corpo encontrou de diminuir a representação cerebral daquela área. Sim. Ou seja, se eu não farejo tanto, eu não vou estar exposto a tanto perigo assim. Sim. Então, de repente, sabe aquele ditado, quando casa Sara? Sim. Você deixa de viver o meio. Quando ele mudou para Curitiba, onde ele morava, eu sei que era muito pior em termos de poeira do que a casa que ele morava. Sim. Mas ele deixou de viver ativamente aquele meio o tempo todo. Que era, na verdade, uma emoção relacionada ao lugar. Sim. Então, tudo na nossa vida passa por 5 etapas. Então, eu tenho a fotografia,
né? Então, você foi assaltada, você sabe se o bandido está do lado direito, do lado esquerdo, né? Ou um acidente de carro, você sabe ali, você tem uma fotografia, se estava chovendo, se não estava, se estava calor, É como fez se uma parasse fotografia. aquele momento. Aí você tem uma fase simpaticotônica, que é a ativação do conflito, é um mecanismo de luta e fuga. Mas depois você tem que ter uma fase parasimpaticotônica, que é o quê? Eu estar segura, eu achar minha caverna. Sim. Aí você vai chorar, vai ter diarreia, você vai ter os processos de eliminação. Descarregar Mas de digamos emoções. que, de repente, a sua vizinha começa a falar, olha, estão rodeando a casa. Aí todo dia você vai dormir com a sensação de que tem alguém ali, que a qualquer momento pode acontecer novamente aquele assalto que teve lá atrás. Você fica num conflito em balanço. E o corpo ele tem que entrar em quê? Ele tem que entrar em resolução. Então, quando o corpo realmente entra em resolução, olha, prenderam o bandido, foi para um apartamento, mudou de cidade, mudou do meio, Resolveu. o corpo pode entrar em resolução. Ele realmente relaxa sobre aquilo. Ele realmente relaxa Mas sobre essa aquilo. fotografia fica ali por um tempo. Fica, talvez se você passar naquela rua ali, você vai se lembrar. Sempre vai se lembrar. Você vai se lembrar. Nada se apaga. Né? Eu trabalho com a microfisioterapia. A gente ameniza esses sintomas, a gente ajuda o corpo a entrar nesse processo de reorganização. Sim. Mas algumas informações elas vão estar ali. O corpo ele vai estar se defendendo de alguma forma. E nessa questão, por exemplo, de às vezes, usou uma pulseirinha e ficou com o braço todo empipocado. Ou, olha, já tive clientes assim, eu só tenho alergia no pescoço, no brinco não, na orelha não, sabe? Você consegue ver com todo esse seu conhecimento, você tem alguma explicação para isso? De algumas áreas? De áreas Se diferentes? a gente for pensar na questão bioquímica, áreas onde você transpira mais. Geralmente áreas de dobra, área do pescoço, são áreas onde você tem uma transpiração um pouco mais excedente, né? No sentido biológico, você pode ter algumas áreas do corpo que te geram uma ameaça maior de perigo. Né? Então, você pode ter reações maiores em algumas áreas do nosso corpo. Que pode ter uma relação com isso. Emocional. E eu acredito também que talvez algumas clientes comentem, eu sempre usei essa pulseira, mas agora ela está me dando alergia. Exatamente, né? Isso acontece. Acontece. Então, talvez agora, neste momento, o seu corpo está passando por um processo que ele precisa de uma atenção um pouco maior. Sim. Né? Então, precisa verificar o que está acontecendo, o que mudou no meu dia a dia. Eu estou lidando da mesma forma com os meus conflitos? Aumentaram os conflitos? Né? Como que eu estou? Algum medicamento? O que ficou diferente? É bastante amplo, mas algumas coisas podem ter mudado. O corpo está se protegendo mais naquele momento. Sim. Porque sintomas são proteções. Então, o corpo está pedindo, olha, de repente, não use tanto, porque nesse momento eu não estou conseguindo lidar com isso. Sim, e aí ele manifesta o sintoma. E aí é só a pessoa guardar aquilo, ficar um tempo, talvez depois, quando tudo isso se resolver, ela volta a usar e fica tudo bem. Já houve relatos. Já. Né? Eu vejo assim, que é o que nós estávamos falando também. Interessante a pessoa entender que uma alergia ela não é para sempre. E que é interessante que ela, de vez em quando, confirme se ela ainda tem aquela intolerância. Não sei se nós podemos dizer dessa forma, né? E ela pode usar com consciência. Então, usa um pouquinho, tira. Né? No outro dia, não aconteceu nada, usa mais um pouquinho. E vai observando. Sim. Né? Não, de repente, tirar totalmente. Nunca mais vou usar. Mas talvez num outro momento você pode usar e não te causar nada. Me lembro mesmo de um episódio onde a minha filha estava com brinco e aí infeccionou tanto que quando eu consegui tirar o brinco tinha pulso, tinha sangue, estava assim, uma erupção, sabe? Certo. E aí eu me lembro, meu Deus, ela é muito alérgica, não vai poder usar brinco nunca mais, sabe? Aí aquele medo de fechar o furo, de nunca mais conseguir pôr brinco e tal, mas deixamos um tempo até aquilo curasse, né? E ficou normal. Certo. Aí passou um tempo, ela começou a usar brinco e hoje ela usa brinco e tá tudo bem, e nunca mais aconteceu. Então, é por isso que eu tenho essa consciência de que a pessoa tem que ir testando de vez em quando. Eu coloquei, deu só uma alergiazinha, como você disse, né? Até para o organismo ir percebendo que já não é mais uma ameaça, talvez, né? Isso. Que é um processo que a gente chama de midríase, né?
que é o rei. Ele sabia que ele ia ser envenenado. Essa história é ótima. Então, ele tomava todo dia um pouquinho do veneno. Não, tô brincando. Não vamos mas, tomar assim, veneno, também, não, mas... de forma alguma. E também não vamos nos fechar a tudo. É isso que eu quero dizer. Sim. Porque se a gente se fecha a tudo também, a gente vai ficando mais reativos depois quando o corpo tem aí contato. Qualquer coisa, né? Então, corpo... tudo na nossa vida precisa ter equilíbrio. A questão da sua filha, ou ela passou a usar semijoias de qualidade muito melhor. Pode ser. Né? E talvez lá atrás ela usou uma bijuteria muito, então o corpo reagiu muito. Sim. Ou ela teve um processo de maturação também. Sim, porque eu às vezes nessa evolução do nessa corpo evolução também, do corpo sabe? também. É porque é importante nós deixarmos claro para as pessoas de que estão muitas vertentes, né? Sim. Tem a qualidade da peça, sim, nessa preocupação toda que eu tenho com todas essas camadas e tal, mas o nosso corpo é algo muito extraordinário, que tem, olha quanta informação você trouxe hoje, né? Tem o olhar bioquímico, tem as emoções, tem essa questão do suor, então... Tem a questão física. Tem a questão física, peça, né? Exatamente. Então, assim, o mais importante é que haja a consciência de parar e pensar e dizer assim, o que será que está acontecendo aqui agora? Né? E usar peças melhores para evitar tudo isso que a gente está conversando, com certeza. E até, por exemplo, tem pacientes, me perguntaram, por exemplo, eu tenho alergia ao furo da orelha, mas eu uso a peça, não me dá nada. Isso acontece bastante. Hoje até eu estava vendo um vídeo onde uma dermatologista eu até achei que fosse um vídeo menos raso, sabe? Me decepcionei. Uma dermatologista dizendo assim, como ela resolveu o problema da alergia do brinco. Certo. Aí eu fiquei esperando, ela disse, passo esmalte no pino do brinco. Meu Deus! Aí, gente, isso a minha avó já fazia, entendeu? Passar esmalte no pino do brinco. E aí, o que eu digo em relação a isso? Existe um atrito entre o pino do brinco e a tarraxa. Então, toda vez que eu coloco a tarraxa aqui, eu tenho um atrito, ela está tirando essa camada daqui. Certo. E tanto que passou o esmalte, colocou na orelha, tirou o esmalte, aí tirou da orelha. Se não passou o esmalte de novo, colocou de novo, sabe? Já era. E aí, qual foi a minha percepção sobre isso? Também quero a sua, porque eu sei que você também teve um insight muito legal. Essa camada protetiva que a gente coloca por último aqui na peça, que eu falei que ela parece um insufilme porque ela sela essa peça num forno a 180 graus, ela é própria para metal. O esmalte é próprio para unha. Certo. Então, o esmalte nunca vai fixar aqui da forma que esse selante que nós usamos fixa. Entende? Então, é gastar esmalte à toa, na minha opinião. Pode ser esmalte, base. Aumentar a corrosão. Sim. Porque a gente não sabe como que vai reagir quimicamente o que isso vai fazer no que já foi feito na peça, né? E aí você trouxe um insight interessante em relação a isso, porque a hora que eu te contei, você falou, olha, e aí passou o esmalte, e agora pode ter alergia ao esmalte. Também tem gente que tem, não é? Tava ruim, parece que piorou, né? Tem gente que tem alergia ao esmalte também. Sim. E eu, na minha ignorância, eu achava assim, que a peça ela tinha um banho melhor do que o pino. Eu já cheguei a comentar isso com o paciente. Falei, não, é porque o banho da peça é diferente. Então, o banho da peça protege, mas o pino talvez não tenha o mesmo banho. Então, e assim, não é o atrito. É o atrito que vai realmente tirando as camadas daqui. Agora, o que já foi também desenvolvido, e nós temos algumas peças assim. O pino é de aço inoxidável. Perfeito. Que é o aço cirúrgico, né? Então, ele é ainda mais hipoalergênico. Mas olha como são as coisas. Quando eu mando essa peça para as meninas revenderem, elas acham que está com defeito. Porque o aço inoxidável, ele é prateado. Então, se eu mando um brinco todo dourado, o pino está prata. Elas falam, esse aqui está com defeito. Talvez por isso que em algum momento eu possa ter achado que de repente não era o mesmo material. Sim, pode ser. Agora, quando a gente começa a estudar muito, né, porque essa área, o nosso foco está nela, o que a gente percebe? O brinco, ele tem menos contato com a pele da pessoa. O contato realmente existe, claro, nesse, por exemplo, que pega a frente da orelha, mas eu percebo que a infecção, ela sempre vem de dentro do furo da orelha. O furo da orelha é algo adaptado, né? Então, biologicamente, a gente não deveria ter furo. A pele, a estrutura da pele da nossa orelha é diferente da estrutura da pele que foi cicatrizada dentro do furo. Vascularização diferente, exposição e inervação. Então, tem uma série de fatores que é como se fosse um dano
onde criou ali uma cicatriz. E aí você Sim. tem o furo. Então, a estrutura da pele de fora não dá para comparar com a estrutura de dentro da orelha, De dentro. do furo. E muitas vezes a gente acaba pensando que é a questão do contato, como eu te disse, da gargantilha, por exemplo. Concorda que ela toda tem contato com a pele? Né? Aqui ela está contato no fecho, ela é toda contato. Então, por exemplo, quando a gente percebe que uma peça oxida, ela oxida muito mais em colares do que em brinco. Você transpira mais no pescoço do que na orelha. Exatamente. Então, a Então, ela vai explicação oxidar muito mais. mais correta é essa, né? De que aqui tem muito mais exposição. E o que você disse também sobre o suor no pescoço, talvez das dobras, né? É interessante, uma vez nós conversávamos e você comentou sobre as pessoas muito inflamadas. Isso. As pessoas que também estão acima do peso, pode acelerar isso? Fala um pouco mais pra gente sobre isso. Que são... hoje a gente sabe que existe todo esse processo interno, né? Então esse processo inflamatório que talvez começou lá nos intestinos. Então são N fatores. O processo da industrialização está acelerando esse processo de oxidação? Acredito que sim. Mas as alergias elas já são reconhecidas lá na época de Hipócrates, né? Então não é algo novo, não é algo de agora, mas a gente tem visto um processo de intolerâncias e de aceleração dessas alergias muito maior. Hoje, se eu pego de 10 crianças, 7 têm algum tipo de alergia um pouco mais acentuada, e isso não acontecia lá atrás nessa intensidade. Então, existe uma série de fatores que podem estar propiciando, sim. Até esse uso excessivo dos antialérgicos provavelmente antibióticos esteja, também, né, medicamentos, isso. tudo. Eu gosto de... existe na pele o que a gente chama de manto cutâneo, né, que é o manto da pele. Existe também o manto a nível do intestino. Então, tudo que for agredindo vai fazer com que essas tight junctions, que são junções que nós temos no intestino, que deveria ser bem fechadinho, elas se abram. E essas tight junctions vão passar toxinas para a corrente sanguínea. Sim. Então, essas toxinas vão grudar na gordura. Então, toxina se filia à gordura. E aí que eu falei do processo do fígado, que ele vai tentar transformar essa gordura numa liquidez. Então, ele vai liquidificar para que o rim possa fazer o processo de excreção para o pulmão, que possa excretar a nível da pele. Então, hoje, muitas pessoas estão inflamadas e elas não sabem que elas estão inflamadas. Mas ela tem uma dor de cabeça, né? Ela tem um aumento de estamina, por exemplo, gastrointestinal, que gera enxaquecas. E um outro órgão de drenagem é o útero e a próstata. Então, se o intestino está muito, muito inflamado, ele vai jogar toxina para o útero ou para a próstata. Miomas, né? Endometrioses. Então, o nosso útero, por exemplo, ele forma algumas colas. Então, você vai ter alguns processos ali onde você vai ter um acúmulo também de toxina. A gente está falando até em questões de infertilidade. Essa questão, por exemplo, de que a toxina se une à gordura. Isso. Pessoas que estão acima do peso têm uma relação com isso? Com o suor, sim, né? Eu acho assim, vamos voltar um pouco à questão do Covid, né? A gente viu que algumas pessoas que tinham uma condição, né, onde não é regra, né? Porque o Covid foi algo que... Mas, por exemplo, as crianças não foram tão afetadas como o adulto, o homem na faixa de 45 e 50 anos de idade, que estão ali no pico do seu estresse, né, de tensão, de trabalho, muitos acima do peso também. A gente não pode não olhar isso com uma determinada preocupação. Sim. E além de que o Covid ele atacou onde nós temos o que a gente chama de mitocôndria, que é a energia da célula. Né? Então, onde nós mais temos mitocôndria? Pulmão, cérebro, coração e músculo esquelética. E foi onde o Covid mais atacou. Pulmão, coração, parte músculo esquelética e a parte cardíaca. Sim. Né? Então, foram os órgãos mais afetados. Então, passou-se a não olhar mais a questão
do sobrepeso como algo totalmente natural, porque é algo que existe uma questão que são os exames de sangue, dentro de um percentual. E existe uma outra relação que é a conexão de todas essas situações. Sim. E que, de repente, meu ferro está dentro de um normal, mas o meu lipídio está... Então, assim, muitas vezes o que é normal não é tão normal quando você se olha como um todo. Uhum. Então, tem que se preocupar. Por exemplo, uma alimentação, ela tem que ser colorida, então não posso ter uma alimentação monótona e nem monocromática, de uma cor só, e nem 3, 4 tipos de alimentação. Sim. Ela tem que ser colorida, ela tem que ser variada, né? Ela tem que ter uma série ali para que eu tenha uma absorção correta, completa, né, desses nutrientes. Então, eu acho que tem se atentado um pouco mais em relação a isso. Sim. Né? Pode ter uma interferência também, porque eu vou acabar eliminando mais toxinas, meu corpo vai ter uma dificuldade metabólica maior também. Naturalmente inflamando mais e oxidando. E oxidando mais. E aí, então, que nós podemos falar de uma pele, por exemplo, que está oxidando? Seria uma pele que ela tá soltando essas toxinas, seria isso? Uma pele oxidando, dentro de um processo de envelhecimento, pode ser essa acidose de dentro para fora, sim, mas pode ser também esse processo da alcalinização de fora para dentro. Né? Muitos produtos químicos vão fazendo com que esse manto cutâneo ele vá ficando, gerando menor capacidade de proteção do meu corpo. Você me fez lembrar que um dia um químico me disse que seria muito importante as pessoas usarem mais cremes hidratantes, por exemplo. Provavelmente, então, seja nesse sentido de manter o pH da pele, é isso? Teria uma relação com isso ou não? Muitas coisas estão caindo por terra. Essa é a nossa ideia aqui hoje. Então, vamos falar, por exemplo, quando os meus filhos nasceram, a 6º mês você tem que usar protetor solar nas crianças. Gente, se você olhar, eu nunca passei protetor solar nas crianças. A não ser casos extremos, né? Sim, sei que vai para a praia, vai ficar até meio-dia, e aí você vai passar no rosto, mas primeiro você vai deixar essa pele, ela absorver, até porque nós temos muito mais casos de câncer de pele em países nórdicos e europeus que não têm contato com o sol do que aqui. Uau. Isso é dado. Né? Então, aos 6 meses, se for na piscina, vai passar protetor solar. Claro que você não vai levar a criança meio-dia para tomar sol, né, um bebê. Mas é importante ela ir já se expondo ao sol, aos poucos. Se você passar o protetor solar, ela não vai absorver. Não vai conseguir produzir a nível da camada da pele, que é produzida a nível de rim e fígado, a produção, converter o colesterol na produção da vitamina D. Sim. Então, por exemplo, o que eu passo no rosto? Eu passo no rosto um creme hidratante que não tem livre de tudo. Né? Não tem cheiro, não tem BPA, não tem substâncias ali que sejam químicas. Eu procuro passar o creme mais neutro possível. Então, assim, cremes que têm muito cheiro, perfumes com muito fixador, tudo isso a gente sabe que gera um processo de agressão. Vai passar perfume, então passa na roupa, mas não passa direto na pele. Né? E cuidado com alguns cremes que você utiliza. Então, nesse caso, o creme na pele agiria de alguma forma no pH dessa pele? Então, mesmo que a gente pegasse com pouco perfume e tal, existe uma relação disso? Eu acho que tem cremes que são dermatologicamente testados. E tem alguns hidratantes que não são. Né? Que tem muita química, que tem muito fixador, que tem muito corante. Então, existe sim um cuidado que a gente deve ter com esses
hidratantes. Certo. Então, não quer dizer que você passar qualquer hidratante vai estar hidratando a pele. A melhor forma de hidratar a pele, o que eu vejo, é de dentro para fora. É você se alimentar melhor, tomar mais Beber água. bastante água, de boa qualidade, você ter uma qualidade de vida e procurar, então, claro, ninguém vai viver sem um creme, Sim. mas procurar um creme dermatologicamente testado. Entendi, para que realmente funcione isso. Muito Para bom. que você realmente tenha esse processo Tenha de um processo hidratação. de hidratação da pele. Né? Perfeito. Talvez seja muito mais químico do que de você usar um produto para proteger essa pele. Sim. Qual o principal componente na peça que causa alergia? Você acredita que existe algum componente específico que cause mais alergia do que outros? Eu acho que talvez a pessoa tenha mais sensibilidade a alguns, mas, por exemplo, vamos falar de uma bijuteria. O que ela tem? Ela tem chumbo, ela tem níquel, ela tem cádmio, ela tem cobre. Sim. E você pode ter uma reação alérgica a um desses, ou a todos. Sim. Né? Mas é o que eu falei, uma semijoia de boa qualidade, ela vai ter menos, não vai ter cádmio, né? Não vai ter o chumbo. Então, depende da peça, depende do que ela tiver, mas ela pode ter uma alergia um pouco maior a um determinado tipo de liga, assim, de metal. De metal, exatamente, mas não um que seja mais alérgico na maioria das pessoas, né? Não, mas tem alguns que são, desculpa, assim, não deveriam nem estar ali. Nem estar. O chumbo, porque por exemplo. O chumbo está ligado ao Alzheimer, ao Parkinson. Por quê? Porque o nosso cérebro tem um processo de drenagem. E existe uma comunicação muito importante entre o nosso intestino e o nosso cérebro, através da questão sanguínea. Então, existe uma barreira hematoencefálica. E essa barreira hematoencefálica, ela blinda o nosso cérebro também de algumas toxinas. Então, quando você dorme, você faz esse processo linfático. O nosso corpo tem um processo linfático, o cérebro tem um processo que se chama linfático, que é justamente você acordar bem, acordar disposto, você fazer uma faxina de todo o estresse que você passou durante o dia. Então, a noite é para dormir, é para relaxar, é para melhorar esse processo de oxigenação e drenar também toxinas a nível cerebral. Sim. Quando você vai acumulando, por exemplo, metais pesados, eles passam essa barreira hematoencefálica e eles vão se acumulando em algumas estruturas. Então, o acúmulo dessas substâncias a nível cerebral pode predispor um aumento de uma proteína, que é a proteína tal, ou a proteína beta-amiloide, que vai predispor degenerações a níveis cerebrais, doenças como Parkinson, doenças como Alzheimer também. E aí que nós dissemos que o barato muitas vezes sai caro, né? Porque você vai usando, tantos anos e de repente você não pensa que é algo tão Eu falo simples gasto podia ter sido intestinal evitado. porque muitas das toxinas a gente acaba ingerindo, inalando também, mas geralmente elas são gastrointestinais. Então a gente fala dessa comunicação entre intestino e cérebro. E dormir é importante. Dormir é importante principalmente para melhorar o processo oxidativo, que a gente falou já da questão de quem tem ronco, apneia, de quem dorme mal, de quem dorme pouco. Isso aumenta a acidose corporal e aumenta a acidose a nível do suor. Então, o suor vai ficar mais ácido. E também é importante para esse processo de drenagem a nível cerebral dessas toxinas. Perfeito. Além do ácido úrico, existe outra substância que o corpo produza que pode tirar ou desbotar a cor da peça? Não é nesse. O que é o ácido cirúrgico? O ácido úrico, o ácido perdão. úrico, ele é uma excreção de vias, por exemplo, de ácidos, de sais que se acumularam ali na parte renal. Então, eu posso ter um aumento dessas substâncias por uma má eliminação. Então, a pessoa ela fica com uma acidose maior, uma quantidade maior de ácido úrico. O ácido úrico também é um tipo de acidose, é isso? É uma acidose. Tá. E úrico porque ele... São sais, né, que geralmente vão ser excretadas por vias urinárias. Entendi. E que podem parar a nível do rim. O rim ele forma cristal. A gente falou do útero que forma cola. Isso. Mas o nosso corpo ou forma cola ou forma cristal. A nível do rim, ele forma cristais. E aí é onde se depois E é onde vai se virando, depositando, onde a pessoa ela pode ter, né? Até existe, por exemplo, um tipo de bactéria no intestino que chama Oxalobacter. Ela é importante justamente
para diminuir os cristais de cálcio e para que eles não venham a depositar em outras estruturas no futuro. Uau. Então, o Oxalobacter é uma bactéria que justamente ela faz essa quebra de alguns cristais de cálcio. Perfeito. Então, o ácido úrico, ele é um erro do sistema. Ele é um erro do sistema, acumulou a nível ali. Pode ter vários fatores. E a acidose não é criada só pelo ácido úrico, ela tem Não, todo esse contexto que a gente está falando desde a hora que a gente Desde começou. que a gente falou, diuréticos. Então, pode ter, por exemplo, a gente falou ali da diabetes, um consumo excessivo. Quando você, de repente, come mais toxina, você sente na sua transpiração que muda. Né? Se você fala, nossa, esse mês eu me alimentei mal, eu estou sentindo que eu estou exalando mais. Por quê? Porque vou ter mais liberações de enxofre, eu vou ter mais afinidade vou ter uma menor afinidade com o hidrogênio, vai ter uma oxidação, um maior aporte de CO2, por exemplo. Sim. Mas existe um contexto, talvez não uma única situação. E o que eu estou... tenho diabetes, estou tomando também uma metformina, uma medicação. Então, tem que ser olhado todo o contexto. É um contexto grande. Perfeito. Aí vai para a questão que nós explicamos sobre o que é uma alergia, nós já contextualizamos. Uma intolerância, né? E uma Sim. hipersensibilidade, que é esse alerta, né? Que o corpo em relação à hiperidrose também. A hiperidrose é um processo excessivo de transpiração. Então, tem pessoas que transpiram muito mais. Tem pessoas que têm uma hiperidrose, por exemplo, na palma da mão. Então, se ela usa um anel, esse anel ele vai estar o tempo todo úmido. Né? Então, a hiperidrose, a gente também verifica uma associação maior ao sistema nervoso autônomo. Então, se ela está em alerta, ela vai transpirar mais. Sim. É um mecanismo de Se defesa. ela está transpirando mais, quer dizer que o pH da pele dela está alterado? Não necessariamente. Não. Mas se a pessoa transpira muito, alguma questão metabólica não está em equilíbrio ali. Então, ela pode transpirar demais em algumas situações. O que levou? Só um aumento de temperatura ou um estresse? Então, o que foi que levou ela a transpirar mais naquele momento? Porque a gente percebe que se a gente está mais ansioso ou se vai passar por uma situação, né, de enfrentamento, a gente acaba transpirando mais em algumas regiões que a gente tem uma propensão maior a transpirar. Sim. Então, o problema não é... Eu preciso fazer uma sauna, é bom fazer uma sauna para abrir esses poros, para que o corpo possa eliminar. Né? Então, é importante escovação a seco, né, para abrir esses poros, fazer uma sauna úmida, para que o corpo possa eliminar de uma forma natural. Mas o que a gente tem que analisar, por exemplo, essa hiperidrose. Né? Tem pessoas que são geladas e estão ali com a mão transpirando o tempo todo. Né? Tem pessoas que transpiram em uma determinada região. Só. Então, mais nesse sentido. É que pensando em relação à peça, por exemplo, né, que é uma liga ali química de produtos químicos, como é que essa água em excesso no corpo poderia alterar a cor da peça, por exemplo, né? Isso que eu perguntei do pH, porque às vezes pode ter uma relação com o pH, mas se não altera o pH da pele, porque se for uma liberação só de água e a água for uma água, né? O suor já é um pH diferente da pele. Já é diferente. Já é, então não é considerado só água. Não é. Já é uma água mais ácida. Sais, cloretos, enxofre, fosfato, tudo é liberado através desse suor. Então, nós podemos dizer que toda essa composição química do suor, em contato com uma peça que tem uma composição química para ter cor, para ter formato, isso pode ter uma relação de que um agride o outro. Isso. Né? E esse é o processo que a gente chama de lixiviação, que é a liberação de metais via uma reação química. Perfeito. Vamos dizer assim. E o suor vai gerar uma reação química. Pessoas que vão gerar um suor mais ácido vai ter uma reação química maior. Pessoas que vão, de repente, liberar menos toxinas nesse suor, vai ter uma reação química menor. Perfeito. Eu acredito que seja importante perguntar o que é a microfisioterapia, porque pouquíssimas pessoas conhecem. Sabe? Bom, já que a gente está falando de pele, né? A gente está falando sobre o toque sutil.
E quando a gente trabalha com o toque sutil, nós estimulamos áreas no nosso cérebro, que são áreas límbicas cerebrais, que são áreas que controlam as nossas emoções. A pele, ela tem mais receptores neuronais do que o nosso cérebro, por exemplo. Então, é na pele que a gente sente. É na pele onde eu estou com os nervos, a flor da pele. É na pele que a gente acalma. Então, a microfisioterapia é uma técnica de toque sutil, onde a gente trabalha algumas vias. Essas vias têm conexões com áreas límbicas cerebrais e ajuda o corpo a entrar num reequilíbrio. Então, o objetivo principal da microfisioterapia é ajudar o corpo a encontrar o seu melhor caminho, o seu equilíbrio, a sua reconexão, vamos dizer assim. Eu sou uma fã, nossa, super fã da micro, falo para todo mundo da micro, sempre percebo que pouquíssimas pessoas conhecem. Porque nós falamos aqui tanto hoje sobre, né, problemas de saúde, como o corpo reage e tal, mas muitas vezes você já me ajudou como empresária. Então, você já me ajudou a me abrir para a comunicação. Certo. Me lembro de você me ajudar com a ansiedade, com tantas coisas nesse reorganizar das emoções e do corpo. Porque os sintomas, eles são proteções. Eles avisam que algo não está bem no nosso corpo. Então, ele tenta reagir. Se você tem uma dor de cabeça, a solução que o corpo dá é uma enxaqueca. Mas aí, se você toma um medicamento, você vai enfrentar. Mas você não vai cuidar da base, que precisa ser olhada com carinho, que precisa de atenção. Então, medicar é remediar. Então, eu estou remediando um problema, mas eu estou jogando o problema para baixo do tapete. Então, eu tenho que dar estímulos para o corpo, que ele possa naturalmente se reorganizar, passar por esse processo. É claro que algumas informações elas vão estar ali, mas elas podem estar ali latente, não estar ali gerando uma série de alterações em relação ao nosso corpo. Eu não preciso sinalizar todos os sinais, gerar todos os sinais de alerta. Sim. Em relação ao meu corpo. Então, isso pode ser um pouco mais brando. E você realmente trata da causa do problema, né? E a gente você disse, não fica remediando trabalhar e essa até piorando. Para ajudar o corpo a buscar a melhor forma de reorganização. E a gente está falando de sistema nervoso, que tem a mesma origem embrionária da pele. Pele, unha, cabelo, tem a mesma derivação que é o ectoderma, que é o sistema nervoso. Perfeito. Então, é na pele que você marca, é na pele que às vezes a gente agride, é na pele que mostra os nossos problemas de ruptura também. Então, é a pele. A pele é um sistema ali, além de tudo que a gente falou, mas é um processo de comunicação também. Né? Ela mostra como que a gente está por dentro. Sim. E ouvindo você falar assim sobre a pele, né, onde são usados os acessórios, as semijoias, eles vão na pele. Sobre essa pele. Então, que bacana foi essa conversa hoje de explicar mais sobre a pele, que é algo que a gente mal fala, né? Normalmente a gente cuida de todos os outros problemas e o da pele vai ficando. E assim, o meu sempre até tem esse slogan, né? O meu sonho é realizar o seu, porque a Karina Mello nasceu realizando o meu sonho, que era o sonho de trazer peças personalizadas e de mostrar o quanto eu amo trabalhar com isso. E aí isso se derivou no sonho das revendedoras, das afiliadas, sendo também realizados a partir das semijoias. E aqui nós falamos tanto do uso das semijoias, que ao pensar na pessoa usando, é o sonho dela poder usar sem ter um problema, sem escurecer, sem avermelhar, sem causar uma alergia, uma coceira. Sem ela lembrar, só ela brilhando. Isso, só para mostrar o melhor dela, sabe? Só para fazer mesmo brilhar, né? E não que seja um problema. E o nosso brilho, ele vem de dentro para fora também. Exatamente. Então, você usar uma peça, você tem que estar condizente também com tudo isso. Então, por isso esse equilíbrio. Né? Então, esse equilíbrio de dentro para fora, a gente falou de questões físicas, emocionais e bioquímicas, mas a nossa emoção também. Ela faz com que tudo isso possa trabalhar de uma forma em equilíbrio. Perfeito. É importante. Exatamente. Muito bom. Muito obrigada, Maria Amélia, eu que por ter aceito o meu convite de novo. Foi muito bom esse bate-papo. Muito bom. E te convidarei mais vezes, que eu tenho certeza que, ouvindo você, outras dúvidas surgirão e nós vamos conversar mais vezes. Com certeza. Vamos marcar outros encontros também. Bom, obrigada. E se cuidar. Obrigada mesmo. Me sinto hoje extremamente realizada por poder trazer para você uma informação não rasa
informações de verdade, vamos sair das lendas, desses mitos todos que eu ouço aí há mais de 30 anos. Espero ter conseguido trazer para você informações claras sobre o seu corpo, sobre as semijoias. Para mim é muito importante falar disso, porque eu vivo disso há mais de 30 anos, aprendendo, ouvindo, buscando, questionando, e é disso que eu gosto. Use as semijoias de qualidade, cuide do seu corpo como um todo. Então, usando semijoias de qualidade, você também vai estar cuidando do seu corpo. Mas se a semijoia te sinalizar algo que não esteja bem, acredito que esse foi o principal ponto aqui, algo pode não estar bem quando você sentir alguma coisa. E aí, busque o cuidado necessário para aquele momento. Então, o mais importante hoje é que eu aprendi que a semijoia também pode ser ali um sinal de alerta para você se cuidar melhor e não deixar de usar e, como a Maria Amélia disse, transparecer ainda mais o brilho que já vem de dentro e que você já tem com certeza. E com certeza também o uso consciente dessas peças. Exatamente. Né? Trazer essa consciência também do uso. Então, ter qualidade, peças de boa qualidade, para que a gente possa ter elas por um tempo maior. Sim, também. Exatamente. Muito obrigada.